Olá, eu sou a professora Caterina e este é o nosso curso de catálise homogênea. Neste curso, a gente vai verificar sobre o que é uma catálise homogênea, como a gente pode aplicar, como que a gente verifica os mecanismos dessas reações e para que vocês possam compreender um pouco os sistemas que vocês têm no próprio laboratório. Então, a gente pode fazer as perguntas: o que é uma catálise, o que é uma catálise homogênea e como que a gente pode verificar a eficiência de um catalisador. Então, por exemplo, o que é a catálise? A catálise, por exemplo, ela nos diz que se a gente deixar um ácido carboxílico e um álcool refluxando por horas, a gente não vai observar nenhuma reação, a não ser que a gente adicione umas gotinhas de um ácido mineral para que essa reação vá para a direção de formação de um éster. Um outro exemplo seria a autopolimerização do etileno. O etileno ele é um gás que tem a polimerização como uma reação isotérmica, liberando 80 kJ por mol. Entretanto, a gente pode armazenar o etileno em cilindros por anos, até que esses cilindros enferrujem, sem que a gente observe a autopolimerização do etileno. Um terceiro exemplo seria, por exemplo, a gente colocar metanol e monóxido de carbono em um autoclave a 250 graus Celsius e 600 bar. E não vamos observar nenhuma reação, a não ser que a gente coloque um catalisador. Então, o que é a catálise? A catálise nada mais é do que uma maneira da gente fornecer um outro mecanismo para que essa reação ocorra, favorecendo então a diminuição da barreira energética do estado de transição. Isso favorece que a gente consiga então formar os nossos produtos. Então vocês verificam aqui neste gráfico que a gente tem o curso da reação no eixo X e no eixo Y a energia. Então, que sem catalisador a gente tem um elevado custo energético, né, da energia de transição. E quando a gente adiciona um catalisador, a gente diminui essa barreira energética, promovendo, então, um outro mecanismo, um outro caminho de reação para que essa reação ocorra. Então, na história, a catálise começou, por exemplo, com Berzelius, em que ele observou que o fermento, ele era um catalisador. Mais tarde, Oswald ele disse que o catalisador é uma substância que altera a velocidade de uma reação sem que apareça nos produtos. Essa definição ela teve algumas melhorias com o tempo. A gente pode hoje definir que um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem se envolver permanentemente, porque a gente observa em muitos caminhos reacionais que o catalisador se liga ao substrato para que ele possa diminuir a barreira energética dessa reação, né, aumentando a reatividade dos nossos substratos. A catálise homogênea, ela nos diz então que os substratos e os componentes de uma mesma reação catalítica, um catalisador, eles são encontrados na mesma fase, sendo que a fase mais comum, né, de uma reação de catálise homogênea é a fase líquida. Nós temos diversos exemplos de catálise homogênea, por exemplo, a catálise ácidica ou básica, né, que é para hidrólise de ésteres. Nós temos também o uso de ácidos de Lewis como catalisadores em reações como, por exemplo, de Diels-Alder, ou, por exemplo, com o uso de complexos porfirínicos para epoxidações e hidroxilações, ou usar complexos de coordenação para fazer a condensação de poliésteres, utilizar catalisadores orgânicos, por exemplo, os íons tiazóleo nas reações de Canizarro, e também processos enzimáticos. Então, verifiquem que a catálise homogênea ela é tanto biológica quanto química inorgânica e química orgânica, né? E dentro da química inorgânica nós temos os complexos de coordenação normais, que a gente conhece, os de Werner, e os compostos organometálicos.
Da história da catálise, a gente pode dizer que as enzimas seriam os catalisadores mais antigos, os catalisadores homogêneos, né, mais antigos que existem na natureza, ou na história da catálise homogênea. Entretanto, o conceito de catálise homogênea pode ficar um pouco confuso, porque a gente utiliza, às vezes, células inteiras ou micro-organismos e não se sabe exatamente qual é o limite de dizer que é uma catálise homogênea ou não. Entretanto, a gente pode pensar que os primeiros processos químicos que os homens fizeram, eles eram feitos por catálise heterogênea, mas na verdade um dos processos mais antigos, né, de produção do ácido sulfúrico, que se chama processo da câmara de chumbo, ele foi desenvolvido mais ou menos em 1750 e ele é uma catálise homogênea, então que há a reação, né, do NO2 com água, formando ácido nitroso e ácido nítrico. Esse ácido nítrico reage com o SO2, né, formando este intermediário. Este intermediário reage com ácido nitroso, formando ácido sulfúrico e NO2. Então, com isso a gente verifica que talvez o primeiro processo feito pelo homem catalítico era um processo homogêneo. Mas evidentemente que o primeiro processo homogêneo que foi aplicado de fato em uma indústria veio mais tarde, né? Então mais ou menos em 1920 se fez a catálise de conversão do acetileno em acetaldeído, utilizando-se sais de mercúrio, certo? Então esses sais de mercúrio, eles faziam com que houvesse então a formação do etilenol, que sofre o tautomerismo para formar acetaldeído. Este é um processo que é predecessor do processo Wacker. Um outro processo que vale a pena mencionar para vocês é, por exemplo, a oligomerização do etileno a partir do uso de complexos de cobalto, certo? Então, e esse processo foi desenvolvido mais ou menos em 1950. Então, a partir dessas décadas que se começou de fato a estudar processos de catálise homogênea aplicada. Só que essa aplicação era mais feita para produtos massivos, né? Ou seja, para produtos que se necessitava grande quantidade. E a química fina, ela começou a usar a catálise homogênea só mais para frente, só nos anos de 1990. Para essa química fina, muito se precisa de uma catálise organometálica. Então, que a catálise organometálica, ela é muito comum para a catálise homogênea e que a gente pode, então, também fazer a modulação desse catalisador para que a gente possa observar quimioseletividade, regioseletividade, diastereoseletividade ou enantioseletividade. Então, aqui eu estou mostrando para vocês diferentes exemplos do que é a quimioseletividade. Por exemplo, se a gente faz a hidrogenação desta molécula, a gente pode hidrogenar na função carbonílica, formando um álcool, ou apenas na função alceno, né, mantendo então a função carbonílica, ou então a gente hidrogeniza as duas funções. A regioseletividade, a gente está fazendo então, por exemplo, na hidroformilação, a adição de uma molécula de CO, né, em uma determinada posição da molécula. Então, ela pode adicionar tanto aqui quanto aqui do etileno, certo? A diastereoseletividade, ela nos diz sobre a formação de um diastereoisômero, né? Então, nós temos um enantiômero aqui, outro enantiômero nesta posição, formando, então, uma molécula que é diastereoisomérica. E a partir, por exemplo, da hidrogenação, se ela for uma hidrogenação diasteroseletiva, ela pode formar um composto RS ou RR, ou enfim.
E nós também temos a enantioseletividade, que é exatamente muito parecida com a diastereoseletividade, em que nós formamos um centro quiral predominantemente. Essa maior seletividade, ela vai nos significar muita coisa, né, para um processo industrial, por exemplo. A gente vai reduzir resíduos, a gente vai reduzir equipamento necessário para o workup numa planta industrial e a gente vai garantir um uso mais efetivo dessa matéria-prima. Então, com isso, a gente pode acabar reduzindo custos para a indústria. Então, fazer um catalisador homogêneo para uma indústria é de grande interesse. Então, a gente viu que um catalisador, ele faz o aumento da velocidade de reação. E a gente sabe que mudanças sutis podem acarretar em aumentos elevados da velocidade de reação. E essa velocidade de reação, ela pode nos ser traduzida em maiores rendimentos, como, por exemplo, quilos de produto por tempo e volume do reator. O uso também pode acarretar no uso de menores reatores e também redução dos custos do catalisador por unidade de massa de produto gerado, certo? E isso vai nos dizer se um processo vai ser eficaz para ser aplicado na indústria ou não. Por exemplo, a polimerização de olefinas, com esse tipo de catalisador aqui, ela é bastante eficiente em termos acadêmicos, mas na hora de ser aplicada num processo industrial, a maior contribuição do custo do catalisador, ou seja, para fazer um catalisador desse tipo, há um custo maior. Ele custa em torno de 0,04 dólares por quilo de poliolefina que é formada. Enquanto que o catalisador de titânio que é utilizado, né, no processo de Ziegler-Natta para fazer a poliolefina, normalmente na indústria, ele custa em torno de 0,006 a 0,11 dólares por quilo de poliolefina. Então, a gente verifica que se a gente faz um catalisador que não é tão eficiente, a gente acaba fazendo com que o processo que ele faça não seja suficientemente bom para substituir um processo que já existe na indústria. Então, a catálise, ela pode ocorrer através da adição de uma molécula catalisadora numa reação, ou então através da adição de um pré-catalisador. Então, a gente, por exemplo, observa aqui nesse ciclo a adição desta molécula e então pelo primeiro passo, né, que seria a redução deste complexo para paládio zero, e aí então o ciclo catalítico se inicia. E a gente verifica que o catalisador assume diferentes formas durante o ciclo catalítico, certo? Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 formas diferentes apenas para este ciclo aqui de redução, certo? E o ciclo catalítico, ele é feito diversas vezes numa reação. E o que a gente verifica? Que a molécula que é a ativa é apenas esta molécula aqui, sendo que estas outras moléculas são apenas moléculas intermediárias do ciclo de reação. E a molécula inicial que a gente adicionou é o pré-catalisador, é o precursor. Ele não tem papel no ciclo catalítico. E quantas vezes a gente consegue fazer este ciclo catalítico seria o número de turnover number. Então, se a gente conseguir fazer este ciclo catalítico diversas vezes até que ele se inative, a gente então pode chamar de turnover number, que é o tom. Então, para calcular o tom, a gente iguala, né, faz uma divisão do número de moléculas de substrato que são convertidos em produto sobre o número de moléculas de catalisador.
E com isso, a gente também pode calcular o turnover frequency, que é o número de turnover por unidade de tempo. Então, o turnover frequency, que é o TOF, é a velocidade máxima dividido pelo número de moléculas de catalisador. Mas será que essa definição realmente é a correta? A gente vai olhar agora um pouquinho mais a fundo. Bom, o TOF, ele muda com as condições reacionais. Então, por exemplo, se a concentração de reagentes e produtos for influenciar como que este catalisador está atuando, nós vamos ter TOFs diferentes, em diferentes concentrações de reagentes. E a temperatura também pode ter um impacto dramático no TOF, né? Então, se a gente não explicita as questões que a gente está tratando daquela reação, a gente não consegue comparar o TOF de um determinado catalisador com o TOF de um outro catalisador. Porque eu posso estar fazendo a minha reação à temperatura ambiente e ter um TOF X, e eu estou comparando com um outro catalisador que está trabalhando a 100 graus Celsius e ele tem um TOF 1000X. E eu digo que o meu catalisador é pior que o dele. E não é bem assim, certo? Então, se a gente faz uma função, né, linear de que o TOF é uma derivada da concentração dos reagentes pelo tempo, a gente pode estar errando, porque a concentração dos reagentes ela vai variar com o tempo mesmo. Então, para que a gente altere e elimine esses erros, foi sugerido neste artigo que eu estou mostrando aqui embaixo para vocês, o uso de TOF padrão e concentração padrão. Então, a concentração padrão é 1 molar. E o TOF padrão é obtido a partir do uso da concentração padrão, certo? Então, se o TOF ele tiver uma dependência linear com o reagente, a gente pode escrever esta equação aqui, certo? Então, a gente tem a concentração do reagente num determinado tempo é igual à concentração inicial do reagente vezes a exponencial do TOF padrão vezes o tempo, certo? Então, como o TOF ele se altera com as condições reacionais, quando a gente mede o TOF como uma derivada, né, a gente pode, então, encontrar rapidamente, verificar que se a gente for medir esse TOF em diferentes tempos de reação, nós teremos diferentes TOFs para o mesmo catalisador. Então, aqui eu estou mostrando a dependência linear, né, de um TOF. Por exemplo, num determinado TOF inicial, ele seria 95% do TOF padrão. Quando a gente já tiver 90% de conversão, né, aqui o azul é com diminuição da concentração dos reagentes, quando a gente tiver 90% de conversão deste reagente em produto, a gente vai ter um TOF de apenas 39% do TOF padrão. Então, é diferente a gente medir o TOF em diferentes tempos da reação. E ainda mais diferente se a gente tiver um processo de ativação, né, de pré-ativação do nosso catalisador. Então, aqui com 10% do tempo de reação, a gente tem 20% do TOF padrão sendo obtido de fato, enquanto que com 90% de conversão, a gente tem apenas 28% de TOF. Então, nenhum desses TOFs é o TOF real, o TOF que nos diz exatamente a eficiência deste catalisador. O conceito de concentração catalítica, ele considera que a concentração dos reagentes dos produtos é muito maior do que a do nosso catalisador. Isso pode ser real em muitos casos, como por exemplo em catálise enzimática. Entretanto, pode não ser tão real para outras catálises, como por exemplo a de catálise
organometálica, por exemplo. No conceito, né, de Michaelis-Menten, ele vai considerar a velocidade da reação começando de uma concentração zero de reagentes. E o famoso gráfico, né, de Lineweaver-Burke, ele vai usar a concentração dos reagentes para obter a velocidade máxima daquele catalisador, daquela enzima, e a constante de Michaelis-Menten. Então, o foco da equação de Michaelis-Menten para a catálise enzimática, ele está nos reagentes e não no catalisador. Então, a gente tem esse conceito de saturação bastante definido numa catálise enzimática. Entretanto, se a gente está tratando com um catalisador homogêneo, que não é enzimático, e esse catalisador ele converte primeiro a espécie C1 em C2 e depois converte C2 no produto, a gente tem, então, duas etapas. E se o nosso K2 for muito maior que o K1, a gente vai ter uma equação de reação com o TOF, que é dependente da concentração dos reagentes. E isso não é equivalente a um sistema saturado, em que a gente teria apenas um TOF igual a K2. Então, nem sempre a gente consegue garantir que o nosso catalisador ele está trabalhando num sistema saturado. Nesse tipo de situação, o valor da velocidade máxima que é encontrado, ele tem um valor apenas metafísico, né? Porque a gente não conseguiu determinar fazer uma condição em que esse catalisador chegasse na condição de saturação. E, por exemplo, em situações que a gente tem dois reagentes atuando, a gente vai ter uma descrição de TOF, como por exemplo dessa aqui, em que a gente tem uma dependência de K1 e K2 e das concentrações dos reagentes 1 e reagente 2. Então, a gente vai ter dois sistemas de saturação, a saturação de R1 ou de R2, chegando então nessas equações de TOF, né? Quando a gente está saturado com R1, a gente tem a dependência de R2 e de K2. E quando a gente está saturado com R2, a gente tem a dependência da concentração do R1 e do K1, certo? Então, não é apenas uma situação termodinâmica, mas também um comportamento que é advindo dessa natureza cíclica das reações catalíticas. Então, a melhor definição de frequência de turnover que é uma medida da eficiência instantânea de um catalisador. E ela é calculada como a derivada do número de turnover, que é o tom, do ciclo catalítico com respeito ao tempo por sítio ativo de um catalisador. Então, a questão de sítio ativo de um catalisador é bastante complexa em catálise heterogênea. Normalmente se faz titulações para saber quantos sítios ativos você tem em uma catálise heterogênea. Numa catálise homogênea é um pouco mais fácil. Você sabe exatamente quanto de seu catalisador você adicionou e você sabe então quantos sítios ativos você tem. Entretanto, complexos multinucleares, enzimas com estruturas quaternária, reações em cascata, por exemplo, tudo isso vão atrapalhar o conceito de um único sítio ativo e podem atrapalhar nessa definição, e para a gente encontrar quantos sítios estão sendo ativos naquele determinado momento naquela catálise. Ainda na definição da frequência de turnover, a gente verifica que a baixas concentrações de catalisador, ele vai exibir um comportamento de diluição infinita e os reagentes e produtos, se possível, eles devem estar em um regime de saturação. Desta forma, todas as condições que podem influenciar o valor da frequência de turnover que você vai observar para o seu catalisador, elas devem ser declaradas, como, por exemplo, as concentrações dos reagentes do catalisador e a temperatura que você estudou esta reação.
Bom, a gente viu essa questão da influência do tempo que a gente mede, das concentrações, das situações que influenciam o valor de TOF, mas e o tom? Será que ele sofre uma questão parecida? Bom, o tom ele é utilizado, infelizmente, pelos bioquímicos, ainda com a mesma definição do TOF. Entretanto, a gente tem que lembrar que o TOF é uma medida da frequência, ou seja, ela tem no seu denominador o tempo, enquanto que o tom é uma medida adimensional. Bom, e o tom ele tem bastante aplicação, talvez até mais do que o TOF. Então, por exemplo, para a gente saber se um catalisador vai ser utilizado ou não em uma aplicação industrial, este catalisador ele tem que ter um valor de tom não menor que 1000 e idealmente maior que 10. Então, os tons altos, né, como por exemplo 10 elevado à oitava, eles só foram encontrados para reações muito específicas. Então, normalmente são encontrados valores nesta ordem aqui, entre 10 e 1000. E o tom em 100% de conversão é ingênuo, porque o catalisador ainda está ativo. Então, a gente teria que adicionar mais reagente para saber até quando o catalisador ele se inativa, porque essa é a definição do tom, como eu falei lá na frente, né? Então, quanto de reagente esse catalisador consegue transformar em produtos antes dele ser completamente inativado. Então, a gente tem que ficar fazendo esses ciclos milhares de vezes até que esse catalisador não esteja mais ativo para ter um tom realístico. Então, quando a gente está tratando com um processo catalítico e a gente consegue medir, né, a concentração do nosso produto, a gente consegue calcular a conversão, né, desse reagente em produtos. E a conversão, então, ela vai poder nos dizer se a gente tem uma etapa de pré-ativação ou desativação do catalisador. A gente consegue encontrar o TOF máximo dessa reação, que seria onde a gente tem a maior inclinação da reta desta conversão catalítica. Então, por exemplo, quando a gente não tem uma inclinação da reta, a gente tem assim esse S acontecendo, provavelmente a gente tem uma pré-ativação desse catalisador. E quando a gente chega ao final, né, da nossa conversão, tratando aqui em condições de saturação do nosso reagente, então a gente não terminou de consumir o nosso reagente, a gente está tratando com uma provável desativação do catalisador. E aqui a derivada desta reta aqui, dessa inclinação da reta de conversão, nos daria então o TOF máximo dessa nossa reação. Então, para concluir esta primeira aula introdutória, a gente viu, né, que um catalisador ele é uma espécie que é necessária para fazer uma reação acontecer, né? Muitas vezes ela faz uma reação que não aconteceria acontecer, ou então ela faz uma reação que já acontece acontecer mais rapidamente. Um catalisador homogêneo, ele é indistinguível da fase em que nós estamos tratando essa reação. Então, se a gente estiver tratando com uma fase gasosa, o nosso catalisador vai ser gasoso. Se a gente está tratando com uma fase líquida, nosso catalisador estará dissolvido nesta solução. E se nós estivermos tratando com uma fase sólida, este catalisador também estará na fase sólida. Geralmente, a catálise homogênea é tratada na fase líquida. E para a gente determinar a eficiência de um catalisador, para saber qual é o melhor catalisador para utilizar para um determinado processo, nós utilizamos duas
unidades de medida. Seria o turnover number, que é uma medida adimensional, né, que nos diz quanto de reagente foi convertido pela uma determinada quantidade de catalisador antes dele ser completamente inativado. E o número de frequência desse ciclo é o turnover frequency. E nós vimos que o turnover frequency ele é bastante influenciado por outras unidades, como por exemplo a temperatura que nós estamos tratando e a concentração dos reagentes. Então, nós temos que ter bastante cuidado na hora de comparar esses valores entre catalisadores. Essa questão, né, é um pouco mais acadêmica do que de fato é utilizada na indústria, mas é uma questão que é bastante importante de vocês terem conhecimento. Bom, para acabar essa aula, eu vou deixar aqui uma atividade para que vocês façam. Então, eu quero que vocês encontrem um artigo que confunde as noções de Thom e Toff. E eu quero que vocês expliquem qual que é a confusão e tentar fazer os cálculos corretos deste artigo, baseando-se nesse artigo aqui que eu acabei de mostrar para vocês. E ainda nessa atividade, eu quero que vocês encontrem um artigo que utiliza a definição deste artigo aqui e explicar se essa definição está sendo usada corretamente, certo? Até mais. Tchau!